Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos chegando, vamos à atualização das informações do Internacional, hora de tu saber tudo o que está acontecendo com o Inter e todas as coisas importantes. O que tem que ser tratado nesse sábado de noite, tu tá aí na boa, relaxando e tal, e tu vai assistir agora. Tu é colorado e tá aqui, seja bem-vindo. Aqui é o canal de Colorados, o maior canal de Colorados do YouTube, que precisa da tua inscrição. Porque aí tu vai dar força pro nosso canal, pra gente combater o sistema azul. Nós temos mais audiência aqui já, mais audiência do que as rádios do Rio Grande do Sul, do que TV, do que jornal, do que tudo. Tá? Nós não precisamos deles. Vocês vão realizar esse meu sonho, tá? De a gente ter um canal nosso que a gente não precise mais dele. Só que tu tem que te inscrever aqui embaixo e dar joinha sempre. Nunca deixa pro final que tu vai esquecer. Dá joinha agora, tá? Vem comigo que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. O primeiro assunto, uma informação que surge de que poderia haver uma troca do Sarrafiore pelo Moisés do Bahia. E, acima de tudo, uma especulação de que o Sarrafiore possa ser emprestado. Vamos lá, vamos colocar a situação. O Sarrafiore é um menino que busca ainda o seu espaço. Houve no ano passado uma pressão para que ele jogasse. Acho que muito mais dentro daquela ideia de quem está fora é sempre solução do que propriamente de argumentação para que ele estivesse em campo. Até acho que em algumas oportunidades ele tinha que ter aparecido mais. O que é o Sarrafiore? O Sarrafiore é um jogador de exemplar qualidade técnica. Ele com a bola no pé, ele chuta de fora da área muito bem. Ele é maravilhoso nesse sentido. Mas não é um jogador de intensidade e não é um jogador de velocidade. É um jogador que é exemplo do que aconteceu com o Nico Lopes em determinado momento. Precisa angariar responsabilidade tática. Isso não é pejorativo. Não é por desleixo. Isso é aprendizado. O futebol vai te dando isso. Tá? Então esse é o Sarrafiore. Hoje, o Sarrafiore no Internacional poderia ser aproveitado pelo Kudê, mas existe uma grande necessidade, que é a contratação de um lateral esquerdo, e o Moisés é um dos expoentes do mercado. Pois eu digo para vocês, havendo a possibilidade de um envolvimento de negócio para a vinda do Moisés com a ida do Sarrafiore, eu acho que pode acontecer sim. Segundo assunto, cara, o sistema azul está tentando criar uma crise, prestem atenção, está tentando criar uma crise com o negócio do Dourado no Inter. Tá? Eu vou explicar para vocês por que isso está acontecendo. Tá, vou explicar por que está acontecendo. Primeiro assim, nunca houve mistério em relação à lesão do Dourado. Sempre foi muito claro. Quem me acompanha, por exemplo, sabe passo a passo de tudo o que aconteceu. Eu sempre coloquei para vocês. Ele jogou um ano com dores. E aí no meio do ano passado eu disse para vocês, o Dourado vai parar agora, vai realizar uma cirurgia e só vai voltar quando estiver completamente bem. O Inter não vai mais botar o Dourado no sacrifício. Ele fez uma artroscopia e não surtiu o resultado esperado, e eu fui informando para vocês. Aí eu disse, olha, vai ter uma segunda intervenção, falei do edema ósseo que ele estava, tudo isso. Tudo foi sempre muito claro, muito claro. Hoje o departamento médico do Internacional se pronunciou e a imprensa já começou com o negócio o mistério dourado. Enfim, o departamento médico... Bom, não tinham perguntado antes, né? Se não sabiam. Como é que eu sabia? Sabe por que isso? Porque do outro lado lá tem histórico. Tem jogador lá que operaram 60 vezes e terminaram com a carreira do jogador, tá? Na década de 90, disseram que um volante deles lá tinha uma perna mais curta que a outra e venderam a troco de banana para a Itália. Esse volante se tornou o melhor volante do mundo. Então assim, estão tentando casar as coisas para equilibrar. Não vai ter essa, não vai ter essa. Nunca teve dúvida nenhuma em relação ao Dourado. Eu sempre trouxe aqui tudo o que estava acontecendo com o jogador. O Dourado vai jogar em seguida. Não vai ser na abertura da temporada, porque ele ainda está em recuperação, mas daqui a pouco ele vai ter condições. Mais um assunto. O Carlos Lacerda, que eu gosto muito, acho um dos melhores aí da imprensa do Rio Grande do Sul, coloradaço, ele trouxe alguns números, e números são incontestáveis, né? O Internacional olha só, olha o tamanho, tá? É importante falar sobre isso de vez em quando. O Internacional é o segundo clube brasileiro com mais títulos na história. Só perdendo para o Cruzeiro. O Internacional é o primeiro clube do século, deste século XXI. Ninguém no futebol brasileiro tem mais títulos que o Internacional. E nesta década, que é uma década ruim, o Inter é quinto colocado no futebol brasileiro. Vocês estão entendendo isso? O Internacional é indiscutivelmente o maior clube de futebol do sul do país e um dos maiores clubes brasileiros, mas um dos maiores disputando assim, primeira e segunda colocação. Esse é o Inter. Vamos deixar claro isso aí. Contra números não se briga, tá bom? Números são incontestáveis. O Inter conta muito com o Galhardo para fazer gol. Eu falei esses dias sobre a função do Galhardo. O Galhardo não é um atacante. Não é um atacante.
Ele não joga pelos lados e não joga de centroavante. Ele joga centralizado, atrás do centroavante, e é um jogador que pode ajudar na armação. Mas aí entra a grande diferença dele para um meia armador. Ele não é um meia armador, porque ele entra muito na área. Ele entra muito na área e ele é um fazedor de gols. E eu acho que o Inter tem que dividir protagonismo de gols do Guerreiro com outros jogadores também. E que bom que o Galhardo tem essa característica. Por fim, você sabe que eu sou talvez o maior crítico do Campeonato Gaúcho. Eu sou crítico, na verdade, de todos os campeonatos regionais do país, que eu acho que só atrapalham o calendário. Eu acho que podia começar Campeonato Brasileiro antes. Tinha que ter umas 5, 6 séries do futebol brasileiro, todo mundo jogando, e começar em janeiro, e não ter campeonato regional. Mas tem. Eu acho uma porcaria. Porém, é um campeonato que nós não ganhamos há 4 anos. E é um campeonato que o nosso rival participa. E se o nosso rival participa, nós temos que ganhar. Eu sim quero abrir a temporada ganhando o Campeonato Gaúcho. Eu acho muito importante para o Internacional voltar essa hegemonia no estado, que é nossa. Nós temos um número maior de vitórias em Grenal, um número maior de títulos gaúchos. A superioridade do Inter está definida. Por isso mesmo, não pode passar 4 anos sem ganhar. Grande abraço e até mais.